Você sabe qual é a diferença entre sobrepreço e superfaturamento? Então vamos falar sobre esses dois conceitos com base na Lei Federal 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou o Leonardo, formado em Direito, especialista em Direito Administrativo, com mais de 10 anos de experiência na área de licitações e contratos da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E esse é o canal do Licita na Prática, onde falo sobre licitações e contratos administrativos. Então, se você já gostou do tema, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que pode se interessar por ele. Você acha que os conceitos de superfaturamento e sobrepreço são iguais? Será que não existe diferença entre eles? Vem comigo que vamos entender isso um pouco melhor. De fato, superfaturamento e sobrepreço têm semelhanças. Os dois causam prejuízos à administração pública. Estão relacionados à questão da definição de preços na contratação pública. Mas isso basta para que esses dois conceitos possam ser considerados como uma coisa só? Ou até mesmo o sobrepreço é um tipo de superfaturamento, ou vice-versa? A resposta é não. Vamos começar pelo significado das palavras e depois associá-las à definição legal para demonstrar que sobrepreço e superfaturamento são coisas diferentes. O significado de sobrepreço é mais fácil de entender, porque sobre significa acima. Assim, a palavra sobrepreço deve ser entendida como acima do preço. A Lei 14.133 expressamente diz que o sobrepreço é um valor muito superior aos preços referenciais de mercado, conforme você pode ver no artigo 6º, inciso 56, que coloquei na tela. E mais interessante, esse inciso deixa claro que essa falha diz respeito ao preço orçado ou contratado, ou seja, sobrepreço pode ocorrer tanto na elaboração da pesquisa de preços, como no momento da licitação, em que é avaliado se o valor da proposta é aceitável ou não, pois é nesse momento que se fixa o preço contratado. Resumindo, sobrepreço é uma falha que impacta na definição da equação entre o que é ofertado pelo fornecedor e o que a administração pagará pelo que será entregue, ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro da contratação. Por outro lado, a expressão superfaturamento significa excesso de receitas. Mas esse excesso não poderia decorrer de um contrato com preços acima de mercado? Vamos colocar o artigo 6º, inciso 57 da nova Lei de Licitações na tela para entender o conceito de superfaturamento. A definição legal é muito simples e ampla. O superfaturamento é um prejuízo causado ao patrimônio público, ou seja, um excesso de pagamento indevido ao particular contratado que causa dano à administração. Para restringir a amplitude deste conceito, o legislador decidiu colocar alguns exemplos de situações que configuram superfaturamento. Logicamente, ele colocou as que ocorrem com mais frequência. Vamos a elas! A primeira é simples. Se caracteriza como superfaturamento a entrega de quantidade inferior à prevista no contrato, mas com o pagamento sendo o estabelecido em contrato. Por exemplo, quando o contrato estabelece o fornecimento de 100 canetas, mas o fornecedor entrega 60 e recebe da administração o valor correspondente à entrega de 100 canetas. O segundo exemplo é a execução de serviço de qualidade inferior à estabelecida em contrato. Por exemplo, em uma obra a empresa não executa corretamente a colocação de pastilhas na fachada externa do prédio, de forma que as pastilhas começam a cair logo após o fim da obra. A terceira hipótese, que configura superfaturamento, é a alteração do que foi orçado na obra e, consequentemente, contratado, de forma que a empresa de engenharia seja beneficiada com essa alteração. Por exemplo, a troca de um material por um outro mais barato, sem alteração do valor a ser pago pela administração na obra. A quarta hipótese diz respeito à alteração de cláusula financeira do contrato, como, por exemplo, a pertinente ao reajuste. Assim,
Alterar o índice de reajuste para beneficiar o contratado, elevando o valor a ser pago pela administração, quando comparado ao índice previsto inicialmente no contrato, configura superfaturamento. Como você pode perceber, os exemplos utilizados no artigo indicam condutas que ocorrem durante a execução contratual. Mas isso significa que o superfaturamento se caracteriza por ocorrer somente na fase de execução contratual? Para os tribunais de contas, não, porque o sobrepreço seria um tipo de superfaturamento, pois, em síntese, causa prejuízo para a administração. A tese seria plausível porque o inciso 57 do artigo 6º da nova lei é meramente exemplificativo e pode incluir outras situações que causam prejuízo à administração. Por exemplo, o sobrepreço que acontece na licitação, mas tem efeitos no contrato. Em outro vídeo, podemos discutir um pouco mais sobre essa posição. No entanto, não me parece ser um entendimento mais acertado. Vamos lá. Primeiro, porque o sobrepreço foi definido em dispositivo legal próprio e distinto do que trata do superfaturamento. Segundo, apesar do sobrepreço ser um conceito muito relevante, a ponto do legislador definir seu significado em dispositivo legal próprio, não foi mencionado dentre as hipóteses que configuram superfaturamento. Ora, se é relevante o suficiente para ter um dispositivo para definir seu conceito, o sobrepreço deveria ser mencionado como um exemplo de superfaturamento, se o legislador entendesse que ele é um tipo de superfaturamento. Terceiro, todas as hipóteses exemplificadas no inciso 57 do artigo 6º da nova Lei de Licitações decorrem de ações que ocorrem na execução contratual. E por último, o artigo 11, inciso 3º da 14133, que trata dos objetivos da licitação, menciona que se deve evitar o sobrepreço e o superfaturamento, bem como relaciona o superfaturamento à execução contratual, conforme você pode ver na tela. Ou seja, o legislador optou por tratar sobrepreço e superfaturamento como conceitos distintos, bem como evidenciou que superfaturamento é falha que implica na adulteração ou alteração indevida do equilíbrio econômico-financeiro da contratação. Portanto, a meu ver, o sobrepreço não é uma hipótese de superfaturamento, porque o sobrepreço é um problema que ocorre antes da assinatura do contrato, enquanto o superfaturamento é um problema que ocorre após a assinatura do contrato, pelo menos nos conceitos delimitados na 14133. Agora quero saber, você acha que sobrepreço é um tipo de superfaturamento ou não? Coloca nos comentários a sua opinião. Gostou do vídeo? Por favor, dê um like, compartilhe e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Se ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei ou qualquer outro tema relacionado a licitações e contratos, coloca nos comentários. Vejo você no próximo vídeo.